E é isso. Estamos gravando a partir de agora. Cuidado com a língua, hein? Cuidado com as palavras agora, que agora tá valendo. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês na primeira aula, na aula inaugural aqui do Essência Tarô. E vamos iniciar apresentando essa pessoa que assumiu esse cargo de extrema responsabilidade, que é ser o professor de vocês no Essência Tarô. Repito, né, não sou melhor do que ninguém aqui, meu conhecimento do tarô também é bem limitado, mas eu estou disposto a ajudar vocês a explorar esse universo gigante. E aqui eu tenho uma foto com o meu filho, né, a coisa mais linda desse universo, pelo menos na minha opinião, claro, de papai. E essa foto é um pouco antiga, mas eu gosto bastante dela, né. Então, eu não vou me estender falando de mim aqui, mas assim, eu venho de 14 anos de ceticismo, ateísmo. Eu era aquele ateu praticamente militante, né, que falava que era uma besteira, religião, tal, besteira. E de repente, acho que o divino me tocou durante o ritual de ayahuasca que eu participei. Eu tive um contato com alguma coisa que eu sabia que não era o que eu entendia do mundo, e eu percebi o quão cego eu estava, né? E eu fiquei, inclusive, me afundei bastante assim em pensamentos, e depois comecei a estudar. E eu sou um cara extremamente curioso, né? Então, em 5 anos, 4 anos que aconteceu isso, eu estudei diversas linhas diferentes de estudo, e tudo acabou me perdendo para o tarô. Por quê? Porque o tarô, como vocês vão ver nessa aula, não se finda no próprio tarô. Ele se relaciona com várias áreas diferentes, tá? Então é um pouco disso que eu vou falar, para também ajudar a atiçar a curiosidade de vocês e tudo mais. E aí, por conta desse menino lindo aqui, eu me demiti do meu trabalho CLT, porque ele morava eu e a mãe dele somos separados. Ela morava em Minas e eu em São Paulo. Ele ficava 2 semanas com cada um. Mas quando ele começou a escolinha, que foi agora em 2022, ele ia começar em Minas, né? E eu falei, e eu? Não quero ser um pai que pega só final de semana, né? E olha lá. Aí eu pedi demissão do meu emprego lá de 8 anos e falei, vou viver de tarô, vou fazer uma loucura aqui. E aqui estou eu hoje em Minas Gerais, estava com meu filho agora há pouco aqui em casa, tenho o prazer de pegar ele todo santo dia na escolinha. Não teve um dia sequer na minha vida que eu me arrependi disso. Então, se vocês se perguntam se um dia vocês podem viver do tarô, por exemplo, eu sou a prova que sim, tá? Foi loucura que eu fiz? Foi. Pra caramba. Pra caramba, pra não falar palavrão, porque estamos gravando. Não quero que o YouTube corte meu vídeo. Mas vocês entenderam, né? Mas é isso. Tô aqui hoje, tô bem, tá? E tenho esse conhecimento para passar para vocês. Espero que eu consiga, tá bem? E eu fiz uma pequena sessão de dúvidas frequentes aqui, porque eu sei que tem muitas duvidazinhas que ajudam a gente a entender um pouco sobre o tarô, tá? Então, se for legal, quase todas as aulas eu vou começar com algumas perguntas básicas, tá bom? Lembrando, gente, o chat tá aí, se vocês quiserem falar, tá? Fiquem à vontade. Primeira pergunta que várias pessoas me perguntaram. Ontem à noite eu fiz uma leitura presencial aqui em casa, e a consulente chegou, a primeira coisa que ela perguntou, mas é de alguma religião esse tarô aí? É da Umbanda? O que é esse tarô? Então, o tarô está associado a alguma religião? Não. E uma vez eu vi num grupo de estudos de tarô, uma moça perguntando assim, pessoal, se o tarô não tem religião, por que as pessoas colocam os orixás no meio? Aí eu falei, você já respondeu a sua pergunta. O tarô não tem religião, as pessoas colocam os orixás no meio. E não tem problema, tá? Se você for dar Umbanda, por exemplo, e quiser fazer um tarô voltado para isso, ok. Se você, qualquer outra linha que você quiser, você pode fazer. Mas o tarô em si não está associado a nenhuma religião. Ele está associado à espiritualidade de modo geral, tá? Precisa de um dom ou de um desenvolvimento espiritual para poder jogar tarô? Não. Mito, mito e mito. Tem ateu que joga tarô, tá? O que você precisa é estudo, ponto principal, e o segundo ponto é a intuição. Aí sim, a gente vai falar daqui a pouquinho, tem uma pergunta sobre isso, tá? Mas as pessoas têm essa ideia de que precisa de um dom mediúnico, né? E isso é reforçado por alguns tarólogos que falam que, não, eu nasci com um dom, então eu jogo tarô. Se não nasceu, você não vai jogar. E existe uma separação, né, que distancia algumas pessoas do tarô porque acham que precisa ter esse dom. E não precisa, gente. Todo mundo possui a capacidade de desenvolver a própria espiritualidade. E tem pessoas que vão falar assim, mas tal pessoa é desenvolvida, é isso, nasceu com um dom. Cara, até pode ser, raríssimos casos. Mas geralmente é balela, tá? Já vou falar para vocês. Por exemplo, eu vejo muitos, por exemplo, religião. Vamos pegar uma religião qualquer, o cara tá curioso com a religião, e quando ele chega lá, alguém de dentro daquela religião fala assim,
Nossa, você tem uma mediunidade aflorada. Você precisa trabalhar isso. Veio para nossa religião. Só que ele fala isso para todo mundo, tá, gente? Se você já ouviu isso de alguém, provavelmente ele fala para todo mundo. Porque ele quer trazer adeptos para a religião e tudo mais. Todo mundo, todo ser humano nasce com potencial de desenvolvimento espiritual. É a mesma coisa se você chegar para um cara na rua e falar assim, nossa, cara, oh, você tem mais de 1,80 m, cara, eu preciso te levar para um basquete, você precisa jogar basquete na sua vida inteira. Não tem como você fazer outra coisa para sua vida. A sua vida vai ser jogar basquete. Não faz sentido. Então, não precisa ter um dom, uma espiritualidade, isso pode ser desenvolvido com o tempo. Quantos tipos de tarô existem? Esse aqui eu estava até brigando com o Magal, um amigo meu que estava me... brigando no bom sentido, né? Porque ele se confundiu várias vezes. Falou, cara, vou comprar um tarô, tal, não sei o que tem. Achei um tarô de 36 cartas. Eu falei, não, não é tarô. Parou, não é tarô. Gente, o tarô sempre vai ter 78 cartas, tá? O que acontece é que existem vários tipos diferentes de baralhos, de oráculos, etc. Por exemplo, o baralho cigano, que é de 36 cartas. E também tem um baralho cigano de 39. Tem um tarô que tem 82 cartas, mas aí eu até tenho ele aqui. O que eu faço? Eu pego 4 cartas que eles inseriram a mais, tiro fora e jogo para 78. Então, se você quer ver se o tarô é tarô de verdade, ele obrigatoriamente tem que ter 78 cartas. 22 arcanos maiores, 56 menores. Nós vamos ver isso na próxima aula, que eu vou falar sobre a estrutura do tarô. Mas, então o tarô existe um só, Renan? Não, existem vários, incontáveis, só que todos eles têm 78 cartas. Por exemplo, aqui eu tenho o tarô de Waite, que é o que eu mais vou usar no curso, né? Esse aqui vai ser minha base, porque é um dos mais famosos. E eu tenho, por exemplo, o Videntes da Luz, Light Seers, que é outro tarô, mas tem 78 cartas como esse. São as mesmas cartas, só que com desenhos diferentes. Tem, por exemplo, aqui o tarô da Cabala Hermética, que ele é fantástico, ele é lindo, e um dia eu vou ter o prazer de explicar para vocês o que eu entendo dele, porque ele é um livro gigante de estudos, esse daqui. É uma maravilha. É perigoso jogar tarô? Alguém tem uma opinião sobre isso? Alguém quer mandar no chat se acha que é perigoso ou não jogar tarô? Vocês não querem opinar? Bom, eu vou dar a minha opinião, tá? Tá. Por quê, gente? Porque toda magia é perigosa. Nós estamos canalizando informações que vêm para um outro canal, para outro lugar, a gente canaliza informação e passa para uma pessoa. A gente atende uma pessoa que muitas vezes está chegando com a gente com algum desespero, alguma dificuldade na vida, e a gente tem que acolher essa pessoa, né? Acho perigoso sim, estamos lidando com vida e expectativa das pessoas, o perigo é você falar sobre a vida de alguém, é muita responsabilidade, isso também. Miguel foi muito assertivo aqui. Às vezes você vai influenciar a pessoa a fazer uma coisa, e essa coisa pode dar ruim, por exemplo. Já vi caso de gente que foi no tarólogo, o tarólogo perguntou, meu marido tá me traindo? O tarólogo viu? Tá. Largou, e o cara veio atrás do tarólogo depois, tirar satisfação. Já ouvi falar de coisas assim. Então, por vários motivos é perigoso. Porém, filtrar o que veio, melhor opção. É isso. A gente tem que ter muito bom senso para jogar. Então, assim, eu não quero também fazer esse curso e, entre aspas, criar tarólogos que depois vão, né, ser irresponsáveis com o estudo e o trabalho, o dom que foi desenvolvido, né? Então, é perigoso sim, gente, por vários motivos. Um psicólogo, por exemplo, não é perigoso para um psicólogo quando ele atende vários pacientes e conhece um cara com depressão, um cara que perdeu a mulher, um cara que perdeu o filho, um cara que vai se matar, e todo dia ele convive com tudo isso, você acha que não vai absorver um pouco disso? Ele precisa se proteger. E os psicólogos, os psicanalistas, eles sabem se proteger. Da mesma forma, nós, tarólogos, temos que nos proteger, e eu vou falar um pouco disso depois. Inclusive, proteção espiritual, tá? Livre de religiões, não quero converter ninguém para religião nenhuma aqui, inclusive eu nem tenho religião, mas eu vou ensinar um pouco do que eu sei, do que eu faço, né, em relação à espiritualidade, para me proteger também das influências, tá bem? Eu preciso trabalhar com a minha intuição? Sim, muito, 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 muito. O tarô, as cartas que vão sair no jogo, quando você for abrir um jogo, vai ser um guia, tá? Para você poder explicar alguma coisa para a pessoa. Só que não é as cartas que vai dar a resposta, é você. E aí é muito importante trabalhar com intuição, também vamos falar sobre isso adiante, tá? Mas ela tem que andar de mão dada com o estudo. A pessoa que só estuda, por exemplo, e não usa intuição, geralmente não é
taromante, né? Ele não joga tarô. Existe uma diferença. Tarólogo é quem estuda tarô. Taromante é quem joga tarô, né? A gente fala tarólogo de modo geral para ficar mais fácil, mas a mancia, né? Taromancia, a mancia vem da manipulação das coisas, de fazer as coisas de fato. E a logia é o estudo, né? Então, a tarologia, o estudo do tarô, a taromancia é o ato de jogar as cartas. Então, quando a pessoa estuda muito, mas não usa muita intuição, geralmente ela não é um bom taromante, mas ela pode ser um ótimo tarólogo. E quando a pessoa usa só a intuição e fala, meu tarô é intuitivo, nem estudo tarô, preguiça de estudar. Pronto, falei. Já vi vários desses. Não, eu já jogo tarô faz 10 anos, só que eu nunca estudei, é tudo na intuição. Falei, cara, você é preguiçoso, cara, você tem que estudar também. E última pergunta, posso jogar tarô pesquisando as cartas na internet? Como assim? A pessoa faz uma leitura online. Vamos fazer uma leitura? Vamos. Eu tô com uma dúvida aqui se eu me demito, se continuo no meu emprego. Aí a pessoa te paga R$ 50, você abre o jogo, tira a foto, manda para ela e fala, e agora, o que essas cartas querem dizer? Aí você procura na internet o significado delas e vai falando, contando a história para a pessoa. Pode, Renan? Pode. Pode sim. Não é o cenário ideal, claro, mas qual é o problema se a leitura for assíncrona? Até hoje, dependendo da situação, eu ainda busco informações, não só na internet, mas nesse belíssimo livro aqui do Tarô Hermético, que fala tudo que eu... Cara, tudo que eu pesquiso aqui, esse aqui é minha bíblia de pesquisa. Não é vergonha para mim pesquisar. Enfim, vocês podem fazer isso, mas é claro que é ideal que vocês tenham conhecimento prévio, até porque muitas vezes você vai atender uma pessoa presencialmente, ou por chamada de vídeo, aí não tem como você ficar pesquisando, né? O pessoal fala, deixa que eu pesquiso, então. Mas pedir um auxílio para a internet é muito tranquilo, tá? E no começo, vocês vão ter que fazer isso, é normal, tá? Mas vocês vão estar amparados, tanto pelo grupo, quanto por mim, quanto pelo conteúdo online da internet. E por isso que na quarta aula, vocês já vão sair da quarta aula fazendo jogo completo. Se Deus quiser, se Deus permitir. Mas a minha intenção é essa, tá? Então vocês vão poder pedir socorro na internet na hora, fazer jogos sempre assíncronos, nunca cara a cara com a pessoa, mas vai rolar, beleza? Às vezes facilita a expressão para determinadas pessoas. Sabe por quê? É exatamente isso, Isa. Porque, assim, às vezes, uma carta, por exemplo, deixa eu pegar uma carta aleatória aqui do tarô. Ó, para vocês não falarem que tá... Eu tô... Vamos ver, qual carta que foi essa? Nossa, meu Deus do céu, começamos bem, hein? Ai, a torre. Beleza. A torre, vocês podem ver que não é uma carta das mais bonitas que tem, né? Mas eu gosto muito dela, apesar disso. Mas ela tem diversos significados. Ela significa alguma coisa que vai ruir. Ela pode significar uma coisa que não está muito bem estruturada, muito bem alicerçada. E só que, dependendo da posição que ela cai no jogo, da pergunta que a pessoa fez, como que você vai responder? Não encaixa muito bem. Por exemplo, a pessoa pergunta assim, como eu devo agir para conseguir um emprego? Isso é a torre. Falei, agora, eu entendo o que o arcano da torre quer dizer, mas eu não entendo dentro desse contexto, né? Então você vai lá, pesquisa na internet, procura outras palavras-chave e aí começa a buscar o sentido dentro daquilo, tá? Então, normal, aceitável buscar na internet. E uma pequena diferenciação aqui entre dois tarôs muito clássicos, tá? Algumas pessoas me perguntaram qual tarô que ia para começar, qual tarô que tem que comprar e tudo mais. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive. E aqui o ponto principal, deixa eu só ver o negócio, gente. Tá certo. É que os dois tarôs mais famosos, sem sombra de dúvida, são esses daqui. O Marcélia e o Rider-Waite. Eu vou explicar um pouquinho, brevemente, sobre a diferenciação deles, tá? Para a gente começar, de fato, a entrar nos estudos sobre o que é o tarô, de fato. Então, Marcélia, primeira coisa, qual que vocês acham mais bonito? Esteticamente falando, comentem no chat. É a mesma carta, tá, gente? É o mago no Marcélia e o mago no Rider-Waite, a carta número 1 do tarô. Qual que agrada mais visualmente falando, esteticamente falando? A Chay já comentou que é o Rider-Waite. Alguém mais quer opinar aí? O Rider-Waite é exatamente esse que eu mostrei para vocês, o que eu uso aqui, e é o que a gente vai se basear o nosso curso, tá bem? Bom, a Lana também disse que é o Rider-Waite, Simone também, e geralmente o pessoal prefere Rider-Waite, a Dina também, o Miguel também, enfim, gente, olha que legal, eu uso prints de celular e deixo como fundo, porque não tenho esse deck, que legal, que bacana. Por que todo mundo geralmente prefere o Rider-Waite? Porque ele é mais novo, ele é mais moderno, tá? O Marcélia é um dos primeiros tarôs que foi feito, foi produzido.
E o Rider Waite foi agora em 1900 e pouquinho, né? Então ele tem 100 anos, mais ou menos. Ele é novo. Se a gente for parar para pensar na história do tarô, que vai lá de 1400, 1500, sei lá. Ninguém sabe ao certo a origem do tarô. Mas você pode perceber que, da mesma forma, os dois têm aqui, ó, olha aqui em cima, estão vendo meu mouse, né? Tem o número 1 aqui no mago, porque é o número 1. Rider Waite também. Aqui está em... O que isso é francês? Será? Deve ser, né? E aqui em inglês, mas é a mesma coisa, é o mago. Ele tem um chapéu aqui, ó, que meio que forma uma lemniscata, que é um símbolo do infinito. E aqui também. Ele tem um báculo que aponta para cima e para baixo. Aqui também. Ele tem alguns objetos na mesa. Aqui também. Então, assim, embora existam várias diferenças, muitas coisas são bem parecidas, tá? E é isso que vai fazer com que a gente estude a carta e entenda qual é o conceito dessa carta. O mago, não importa se ele está no Marcella, no Rider Waite, no Tarô dos Sonhos, no Tarô das Bruxas, ele sempre vai ser um mago, é sempre a mesma carta. Só que de acordo com o desenho, te dá margem a dar diferentes interpretações. É isso, tá bom? Então, para todos os efeitos, nós vamos usar o Rider Waite. Se alguém quiser comprar, é o Rider Waite. Inclusive, a Cíntia, não sei se a Cíntia está aqui na aula, mas ela me mandou um link de um Rider Waite barato e muito bom, assim, o pessoal comentando que era muito bom. E a Dina também comprou um Rider Waite também, que parece que é muito bom, né, Dina? Então, qualquer coisa, vocês podem pedir para elas os links, tal, se vocês quiserem comprar um Rider Waite e ficarem meio inseguros de comprar em algum site, aí, de repente, vem um negócio todo zoado, pirateado, né? Então, vocês podem ver com elas, a Dina e a Cíntia, beleza? E aqui umas comparações entre o Marcelo e o Rider Waite, né? Não sei se vai ficar muito pequeno para vocês, mas aqui na esquerda temos a morte. Então, é o arcano 13 aqui e 13 aqui. Só que no Marcella, ela não tem nome. Ela era inanimável, tipo o Voldemort lá do Harry Potter, né? Que não pude falar o nome. Ele não tinha nome, era arcano 13 só. E aqui no Rider Waite já se passou essa época de não falar o nome da morte, já colocou. Mas, por exemplo, você pode ver que o mago aqui é até parecido, né? Falei dos elementos e tal, o báculo, o chapéu, tudo, a mesa. Agora, olha a morte. Aqui é um esqueleto com uma foice. E aqui é uma caveira com uma armadura preta, com uma bandeira, um cavalo branco. Mudou tudo, né? Então, é a mesma carta ainda, mas tem simbolismos um pouco mais diferentes. E aqui também é a mesma carta, por incrível que pareça, tá? O 7 de ouros. Então, aqui é o 7 de ouros do Marcella e o 7 de ouros do Rider Waite. E esse é o ponto principal, tá, gente? Quando a gente fala de Marcella e Rider Waite, aqui, ó, a morte, o mago, essas cartas que têm nomes, a imperatriz, o imperador, o mundo, são arcanos maiores. E as cartas de arcanos menores são igual às cartas de baralho normal. 7 ouros, 7 copas, espadilha, zap. Então, esses nomes das cartas baralho profano são os arcanos menores do tarô, tá? Então, aqui é o 7 de ouros, tá, gente? Só que no baralho de Marcella, todas as cartas, vamos supor, 7 de ouros tem 7 moedas e pronto. 5 de espadas vai ter 5 espadas e pronto. Então é necessário você estudar muito para você entender o conceito daquela carta. No Rider Waite ele facilita. Ele coloca assim as 7 moedas no desenho, só que ele cria um contexto. Ele cria um desenho com pessoas, com seres humanos dentro, para exemplificar a situação. Essa carta, por exemplo, ela fala muitas vezes sobre uma colheita, só que uma colheita que não foi tão boa, né? Uma colheita é aquela que você fica meio... esperava mais. Sabe quando você se dedica muito para um relacionamento, por exemplo, e você não percebe aquela reciprocidade de volta? Você fala, nossa, eu esperava que a pessoa fosse ser mais, sabe, devolver mais amor, mais atenção, mais carinho. Não é tudo isso, não. Então é um momento onde você para refletir sobre aquilo que você está colhendo e o que você vai fazer com esses frutos. Agora, olha como é difícil interpretar tudo isso olhando só para essa carta do Marcella, que tem só 7 moedas. Você tem que ter um estudo. Agora, do Rider Waite, você já consegue associar um pouco melhor, tá bom? E é um dos motivos que a gente vai usar o Rider Waite. Ele é um pouco mais fácil para iniciantes, tá? Embora os desenhos também possam limitar um pouco a gama de significados da carta, tá bom? Estão entendendo? Tá tranquilo até agora? Tudo certo? Pessoal, eu vou parar de compartilhar a tela só um segundo, porque eu quero pedir uma coisa para todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer um mosaico bacana, porque eu quero tirar um print nosso. Por que eu quero tirar um print agora e não depois? Eu vou explicar para vocês. Espera aí. Pronto. Por que eu quero tirar um print agora e não depois? Porque se a aula for ruim demais, no final todo mundo vai com uma cara de tacho, entendeu? E aí o print vai sair feio. Então eu quero começar agora, que o pessoal está animado. Tô brincando, gente, mas eu vou tirar um print, beleza? Vou fazer um rock and roll, quem quiser fazer comigo. 1, 2, 3 e... print.
Deixa eu salvar aqui para não perder. Ah, esse ficou bom, ó. Esse ficou legal. E aí eu posto amanhã, tá, pessoal? Vamos voltar, então, ao conteúdo aqui da aula. Qualquer dúvida, podem usar o chat, tá? Mas, afinal, o que é o tarô? Tarô é um oráculo. Beleza, e agora o que é um oráculo, né? Adiantou muita coisa, né? A gente pode entender o oráculo como esse termo foi cunhado por Marcelo Del Débio. Então, a gente vai chegar nesse cara, eu vou falar bastante sobre ele. Um telefone onde a gente liga para o divino, seja lá o que for esse divino, tá? A gente bate um papo com ele e tem contato com essa parte astral para ter informações que geralmente nós aqui, seres humanos, não temos. Eu costumo dizer que o tarô ele é um extensor do nosso campo de visão. A gente consegue enxergar algumas coisas aqui, teluricamente falando. Nós temos nossa percepção, nossos sentidos sensoriais. O tarô expande um pouquinho isso, a gente enxerga um pouquinho além. Mas para entender mais profundamente a utilidade de um oráculo, ó, aqui que está o pulo do gato, gente. Aqui que o milho vira pamonha e o velho perde a vergonha. O tarô tem que ser útil. A minha ideia com esse curso é fazer, por que chama essência tarô? Porque a essência dele é o núcleo, é a coisa mais importante. E o que adianta a gente estudar tarô se não for útil, se não for aplicável? Então, a gente vai entender a utilidade de um oráculo. Para isso, a gente vai ver uma cena do Matrix, que eu até separei para vocês, mas o problema é que eu não consigo compartilhar com som aqui, então eu vou ter que descompartilhar, e agora compartilhar essa telinha aqui, de uma maneira diferente, aqui. Ver se aparece para vocês, essa tela, é 1 minuto de vídeo, tá, gente? Ó, vê se tá com som, vocês me dão um joinha se tiver com som, por gentileza. Eu sei que é Neil. Já falarei com você. Você é o oráculo? Acertou. Não era o que você esperava, não é? Quase acabado. Cheiro delicioso, não acha? É. Eu convidaria a se sentar, mas você não aceitaria. E não se preocupe com o vaso. Que vaso? Este vaso. Ah, me desculpe. Eu disse não se preocupe com ele. Um de meus filhos o consertará. E como sabia? Olha, o que realmente vai queimar sua mufa é... Você o teria quebrado se eu não tivesse dito nada? Gente, a parte mais importante desse vídeo é o final. Vocês entenderam? Pegaram? Entenderam? Por que eu mostrei isso? Porque a parte importante não é a gente saber como é que você sabe o que vai acontecer? Como é que você sabe que vai acontecer isso? A questão não é essa. A questão é, se você não tivesse acesso a essa informação, a coisa iria andar por esse caminho ou não? Então, esse é o ponto principal. Por quê? Porque o tarô muda o destino da vida das pessoas. Quando eu chego para a pessoa e eu falo uma previsão com o tarô, e a pessoa, ela se atenta a isso, ela muda a forma de ela agir de acordo com as informações do tarô. Então, consequentemente, o futuro dela também muda. Então, se eu não tivesse feito a previsão, talvez a previsão nunca aconteceria também. Começa a virar um paradoxo. Fica difícil de a gente falar a respeito. Só que a ideia é justamente essa, tá? Porque a gente não adianta só falar assim, por exemplo, eu sou contra, tá, gente? Tem pessoas que lêem assim, mas, tipo, meu ex vai votar pra mim? Tira uma carta, vai. Pronto, me dá R$5, vai embora. Próximo. Pra mim, isso não é ajudar as pessoas. Isso não é fazer um trabalho divino de tarô. Isso é um trabalho que eu considero profano. Não é um palavrão profano, acho que é uma coisa normal, só que é uma coisa muito terrena. Agora, quando a gente pensa em elucidar a pessoa, em dar clareza para a pessoa, ela é capaz de ela fazer o ex voltar ou não. Mas não é porque o destino está falando isso, é porque ela vai correr atrás, ela vai construir. É importante jogar a responsabilidade da vida da pessoa nas costas da própria pessoa, né? O tarô, ele abre umas portinhas aqui ou ali, mas quem tem que atravessar é a pessoa, tá bom? Então o tarô, ele não é
só o oráculo, um oráculo, ele não é só previsão, ele é utilidade, ele é uma ferramenta, tá bom? Para que a gente possa fazer algo de fato. E é só isso? Não. O tarô também é uma ferramenta de autoconhecimento. Para entendermos como se dá o autoconhecimento através do tarô, a gente vai falar um pouquinho, tá, gente, rapidinho aqui sobre Jung. Carl Gustav Jung. Eu não consigo falar esse nome direito, mas é mais ou menos isso. Não sei se vocês conhecem ele, mas ele é até famosinho aí. Ele ficou famosinho no Instagram, né, coitado? Porque é igual a Clarice Lispector, sabe? Quando começou a viralizar a frase da pobre coitada, metade não era dela, né? Mas tem muita frase do Jung que é do Jung mesmo. Ele fala, por exemplo, aquela, como é que é? Uma famosa dele. Enquanto você não controlar, não sei o que tem o seu destino. Não, como é que é? Enquanto você não controlar o seu inconsciente. Esqueci, gente. Esqueci. Mas tem umas frases famosas dele aí, tenho certeza. Ele é um discípulo de Freud, ele é um aluno de Freud. E ele teve várias discordâncias, assim, entrou em várias pequenas contendas com Freud a respeito da psicologia, porque ele tinha um viés um pouco mais espiritualista, o Freud era extremamente científico, né? E o Jung cunhou alguns conceitos, não só ele, né? Também veio de outros lugares, arquétipo vem lá da antiga Grécia, salvo engano, mas ele fala muito sobre arquétipos, sobre inconsciente coletivo e sobre sincronicidade, tá? Então, o que eu fiz, gente? Eu peguei um videozinho no YouTube que fala sobre arquétipo e inconsciente coletivo pela visão de Jung. Sincronicidade eu vou falar depois. Mas esse vídeo vai ajudar a gente um pouquinho. Só que ele estava meio grande, porque eu quero fazer umas propagandas e tal, então eu editei o vídeo, tá? Para deixar ele menorzinho. Vai ficar bem curtinho aqui e vou passar para vocês agora. A gente, logo em seguida, vai bater um papo sobre esse mesmo vídeo, tá bem? Deixa eu parar de novo a apresentação, que esse Meet tem dessas coisas aqui. E eu vou compartilhar com vocês o vídeo do Jung agora. Esse vídeo do Neil também, eu tive que subir aqui no meu canal, ó. E agora esse outro tá no meu canal também, não listado, tá fechadinho aqui. Só pra gente estudar mesmo. Será que somos uma tábula rasa, como o John Locke dizia? Nascemos sem nenhuma precedência e nos desenvolvemos a partir de nossas vivências e experiências no mundo. Será que nossa história pode influenciar em nossos modos de pensar até hoje, mesmo depois de tanto tempo? Filósofos e psicólogos buscam entender as condições que formam o ser humano desde sempre. Novos questionamentos sobre o que nos torna quem realmente somos nunca deixam de existir. Jung, fundador da psicologia analítica, acreditava que existem estruturas psíquicas comuns entre todos nós, que são hereditárias e influenciam a forma sobre a qual experienciamos o mundo. A essas estruturas, ele atribuiu o nome de arquétipos. Carl Gustav Jung nasceu no ano de 1875, em uma pequena cidade da Suíça. Discípulo de Sigmund Freud, Jung desenvolveu grande parte de suas ideias pautadas pelas teorias do pai da psicanálise. Como um grande psiquiatra e estudioso que era, Jung construiu a ideia dos arquétipos, uma teoria na qual ele assemelhou diversos padrões, símbolos e ideias entre culturas passadas e presentes. Sobre tudo isso, o que mais lhe chamou a atenção foi que alguns desses símbolos se apresentavam na forma de sonhos e fantasias em pacientes com esquizofrenia. Mas por que isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? Jung dizia que talvez a mente humana não seja um produto exclusivamente de experiência pessoal, mas que contém informações pré-estabelecidas ou comuns a todos nós, algo que ele denominou como arquétipos. Mas antes de entendermos a função dos arquétipos, precisamos entender o conceito de nossas cabecinhas formulado por Jung. De acordo com ele, a psique é a personalidade total do ser, isto é, comportamentos, pensamentos, sentimentos e emoções. Semelhante a Freud, Jung dividia a mente em 3 partes: o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Eles não estão necessariamente separados como aqui nesse desenho, mas sim em constante interação uns com os outros. Na parte consciente, temos o contato com todas as informações que recebemos durante o dia. De maneira bem simples, é tudo o que você faz. No inconsciente pessoal, que é específico a cada um,
Temos os conteúdos dos quais não temos consciência, isto é, que foram esquecidos por serem insignificantes ou reprimidos por serem inaceitáveis. Já no inconsciente coletivo, teríamos um composto de estruturas psíquicas, que não são únicas a um indivíduo, mas comum entre todos nós, influenciando nossa forma de pensar e lidar com nossas próprias ações. E é exatamente aqui que moram os arquétipos. Eric Neumann, um dos mais famosos alunos de Jung, reforçou a ideia dos arquétipos ao compará-los com os nossos órgãos. Segundo ele, tal como o corpo é estruturado pelos órgãos, assim possui a mente os órgãos psíquicos que a estruturam, ou seja, os arquétipos. De acordo com Neumann, assim como nossos órgãos são importantes para o bom funcionamento do corpo, os arquétipos são importantes para o bom funcionamento da mente. Os elementos estruturais arquetípicos da psique são órgãos psíquicos, de quais depende o bem-estar funcional do indivíduo, e que, em caso de dano, tem consequências desastrosas. Também é importante lembrar que os arquétipos, apesar de padronizados, não manifestam o mesmo conjunto de imagens para cada pessoa. Eles fornecem a estrutura, e não a forma. Isso depende de cultura para cultura. Tá, beleza, mas eu ainda não entendi. Me dá um exemplo. O tipo de arquétipo bem comum é a figura do herói. O arquétipo do herói simboliza a pessoa que percebe um problema e sente um chamado interior para resolvê-lo. Encontra um mestre que lhe ensina poderosas ferramentas e lhe aponta o caminho. Então sai de sua zona de conforto e, vencendo seus medos, caminha em direção ao desconhecido. Luta suas batalhas, vence os desafios externos e a si mesmo. Retorna vitorioso ao ponto de partida, trazendo consigo os louros da vitória e o conhecimento para compartilhar com seu povo. Nossa, olha que lindo! Essa é a figura que todos nós acreditamos, independente de nossas culturas. É algo que está em nosso inconsciente coletivo e é extremamente usado para construir roteiros dos mais famosos filmes de Hollywood. Sendo assim, ele conclui que o homem possui muitas coisas que nunca adquiriu, mas que herdou de seus antecedentes. Ele não nasce como uma tábula rasa, ele simplesmente nasce inconsciente, mas traz com ele sistemas organizados e prontos para funcionar de maneira especificamente humana, o que ele deve a milhões de anos de evolução. Vocês entenderam essa frase? Qualquer pessoa, a gente não nasce cru. A gente nasce com um aprendizado evolutivo, né? E não só coisas como sobrevivência e reprodução. Não é só instinto. A gente tem um conhecimento que já é inato, a gente já nasce. Mas tá acabando o vídeo aqui. O Tem mais uma entendimento frase do desses Jung. arquétipos nos ajuda a identificar certos problemas em nossas vidas e a administrar o nosso self, ou seja, melhorar nosso autoconhecimento. Jung reforça: a tarefa do homem é de se tornar consciente dos conteúdos que fazem pressão a partir do inconsciente. Não deverá permanecer na sua inconsciência, fugindo do seu destino, que é o de criar mais e mais consciência. Certo? Deu para entender mais ou menos a ideia? Gente, então, vamos voltar no slide aqui, que agora eu vou explicar um pouco melhor essa parada do Jung para vocês, tá? Nossa, eu tô vendo que essa aula vou ter que correr um pouquinho para dar tempo de falar tudo que eu tinha que falar. Mas vamos lá. Não quero tomar muito tempo de vocês, tá? Minha intenção é acabar umas 10 horas essa aula. Então, nós entendemos que arquétipo é uma ideia de alguma coisa. Misturado com a ideia do inconsciente coletivo, nós podemos entender o quê? Por exemplo, quando eu falo eremita, uma palavra, eremita, o que vem à cabeça de vocês? Escrevam no chat. A qualquer coisa que venha na cabeça de vocês, que associa com eremita. Pode ser qualquer coisa, tá? Para as pessoas que conhecem tarô, para as pessoas que não conhecem tarô, tanto faz. Mas vamos pensar nessa palavra, eremita. Vou mandando lá que eu vou pegar uma cartinha aqui do tarô para a gente fazer Vamos ver. Um ancião, sozinho, solitude, isolamento, pessoa isolada, caverna, olha que legal, caverna, refletir. Sabe uma pessoa que uma vez falou para mim? Um buscador. Uma pessoa falou para mim assim, aquele velhinho que se isola no topo da montanha. Eu falei,
Faz sentido. Barba. E alguém falou aqui, um ancião. Olha que legal também. E olha aqui o eremita do tarô. Eles estão bem certos, né? É um velho, barbudo, com a coluna, com a dor nas costas. Cara, o pessoal do tarô tem uma dor nas costas, vocês vão ver isso aqui, tem um monte de carta com dor nas costas. Isolado, sozinho. É uma carta que fala sobre solidão, inclusive. Mas se você perguntar para um adolescente de 12 anos, que nunca ouviu falar de tarô, o que é um eremita? Ah, deve ser aqueles velhos que fica isolado, meditando. Da onde ele tira isso? Isso daí é um pouco do inconsciente coletivo e de como ele funciona. Se a gente falar de um herói, um mago, o que é um mago? Sabe? O que é um herói? Igual o exemplo que ele falou do herói ali, né? A gente sabe mais ou menos o que é. Meu filho tem 3 anos, ele já fala o que é um herói. Ele sabe o que é o herói. O que é um vilão, o que é uma bruxa, ele sabe. Então, é baseado nisso que a gente tem os arcanos do tarô. Por isso que vocês conversam tanto com a gente. Por isso que muitas vezes a gente olha uma carta, a gente sente que a gente já viu aquilo em algum lugar, que a gente tem uma conexão, sabe, de tempos atrás, mas porque se baseia no inconsciente coletivo. Beleza, mas o que é sincronicidade? Gente, eu prometo que nós vamos voltar a falar sobre sincronicidade numa aula mais futura, porque é muito interessante. Mas sincronicidade, basicamente, é uma coincidência que tem que ter aspas nessa coincidência. Várias aspas, porque não é coincidência. É aquele pressuposto de que nada é coincidência, porque tudo acontece por um fator de causalidades, tudo acontece como reação de alguma outra coisa. Só que nós, seres humanos, com a nossa visão limitada, não conseguimos enxergar essa cadeia de coisas que resultam naquilo. E a gente acha que é uma coincidência, quando na verdade não é. E um exemplo da sincronicidade acontecendo é a própria astrologia. Por que com a mudança da Lua mudam-se as marés? Por que o macrocosmo, os planetas, o alinhamento das estrelas influenciam a gente? Não é que influenciam, eles não estão enviando raios aqui para a gente mudando nosso comportamento. Quando o Mercúrio está retrógrado, não está enviando nada para a gente. A gente que está se modificando e isso está sendo refletido no macrocosmo. Da mesma forma que se eu pegar um fio de cabelo meu e levar para um laboratório de alta tecnologia, eles conseguem ver se eu tenho alguma doença, quantos anos que eu vou viver, tudo de mim. Porque um pedacinho de mim contém várias informações sobre quem eu sou. E quanto mais avançar a tecnologia, né, mais você vai conseguir ver a respeito. E a sincronicidade é justamente isso. E é por isso que quando você joga uma carta de tarô, faz um jogo de tarô, ela vai mostrar naquelas pequenas cartas, como se fosse um fio de cabelo, um reflexo da vida da pessoa, através do princípio da sincronicidade. Então, é o máximo que eu consigo falar, assim, em poucas palavras, sobre a parte científica de como o tarô funciona, tá? Embora já foi provado que mesmo se não existe nada de sincronicidade, nada disso daí tudo, mesmo assim ele funciona, porque essas cartas dão conselhos. Elas realmente falam sobre momentos da vida e numa conversa acaba virando quase que uma terapia e mesmo assim ele pode ser eficiente, mesmo se não existe nada disso, tá bom? E vamos seguir com uma parte que agora eu acho que é a parte mais legal dessa aula, gente. Essa parte que é a parte que eu sou mais apaixonado, tá? Então, assim, por isso que eu deixei essa parte para a primeira aula. Por quê? Porque é isso que me fez, de fato, me apaixonar pelo tarô. Pode ser que vocês estejam focados somente no estudo do tarô, tá? E aí eu sinto decepcionar um pouco vocês, tá? Porque eu não vou falar tanto sobre tarô, mas sobre associações que ele possui. Mas por que eu quero falar isso na primeira aula? Lembra que eu falei no comecinho? O meu objetivo aqui é vocês que sentiram aquele quentinho no coração quando eu ver um tarô, sair daqui apaixonado pelo tarô. Sair daqui falando, cara, o bagulho é louco, velho. O bagulho é louco demais. E porque quando eu comecei a entender isso, foi essa a minha reação. E eu quero causar isso em vocês, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre algumas relações que o tarô tem. E eu começo com essa frase. Os estudos devem confluir e nunca divergir. E tem uma frase aqui embaixo que diz o seguinte: cada linha de estudo esotérico, cada religião, cada ferramenta mística ou cada oráculo também, por que não, é um rio diferente que há de desaguar no mesmo oceano. Porque o que nós conhecemos como divino, como espiritual, como astral, como universo, como Deus, tanto faz, é uma coisa só. É o mesmo oceano. E cada caminho de estudo vai ser um rio diferente, um caminho diferente, de acordo com nossos traços culturais, inclusive, vai desaguar no mesmo oceano no final das contas, tá? Então, estudando diferentes linhas de estudo, você vai ver que tem alguns pontos que a coisa bate uma com a outra.
E geralmente é nesses pontos que residem as maiores verdades. Né? Essa frase eu coloquei entre aspas, mas não coloquei o autor. Por quê? Porque eu acho que sou eu o autor dessa frase, tá? Não sei se eu roubei de alguém, eu não lembro, mas eu que falo essa frase assim para baixo. Mas não coloquei porque falei, vai que eu peguei de outra pessoa e não lembro direito. Então, nós vamos ver aqui que o tarô não se finda nele mesmo. E vamos entender algumas associações. Por exemplo, astrologia. Relações astrológicas são as mais comuns de serem usadas dentro de uma leitura de tarô, envolvendo planetas e signos. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, com muita calma, tá? Mas qualquer carta que eu pegar aqui, ela vai ter uma associação astrológica. Agora, essa aqui eu não tenho certeza. Mas ou é touro, ou é virgem, ou é capricórnio. Será que é? Se alguém souber, me fala. Mas tem relação com algum desses 3 signos de terra, tá? Tem associações numerológicas, tá? Os arcanos maiores são enumerados de 0 a 21 e os menores de 1 a 10. Assim, os números das cartas também influenciam nas jogadas. Por exemplo, vamos pegar aqui um número 10. 10 é um número de finalização. Você quer alguém mais finalizado que esse homem aqui, rapaz? Difícil, hein? Finalizaram com ele de vez. Então, por isso que é o número 10. Tem associação com tudo. E a gente vai estudar um pouquinho de numerologia para entender isso também, tá? Sobre essas questões de numerologia. Por que vocês acham que o 13 é um número tão temido? Número 13, aqui embaixo no cantinho aqui, número 13. Por que houve aquela história toda de Jesus e 12 discípulos? Quando 13 se sentaram à mesa, alguém ia morrer. Né? Enfim, por que o Zagalo tinha medo do número 13? Era o Zagalo, eu acho que tinha essa crendice com o número 13, eu não lembro. Mas enfim, então tem associações numerológicas. Cabala. A árvore da vida da Cabala judaica contém 22 caminhos, representando diretamente 22 letras hebraicas e, consequentemente, os 22 arcanos do tarô. A gente vai chegar nisso mais pra frente também. É lindo, a árvore da vida é uma das coisas mais incríveis de se estudar. Não sei se alguém que conhece a árvore da vida da Cabala, mas ela é fantástica, assim, em vários sentidos. A Erika até comentou, 10 de espadas. 10 de espadas é uma carta associada ao signo de Gêmeos, o meu signo, inclusive, né? Então, eu até gosto de 10 de espadas. Então, algumas das ideias aqui das associações. E agora nós vamos entrar num ponto aqui, que agora vocês vão começar a achar que eu sou louco. Vocês não estavam achando até agora vocês vão achar. Alguém conhece o que é cosmogonia teosófica? Se alguém conhecer, manda no chat. Ó, essa parada aqui foi a parada que... Cara, não, agora vocês vão ver aqui eu surtar na batatinha aqui, mas eu vou tentar manter a coesão para vocês também acompanharem aqui. Eu vou usar um programa muito tecnológico aqui que eu tenho no meu computador instalado, que chama Paint. Para mostrar uma coisa para vocês. Vem comigo, acompanha a linha de raciocínio. Vou fazer um triângulo aqui em cima, tá? O triângulo tem quantos lados? 3. Esse triângulo, vamos entender ele como Deus. Por quê, Renan? De onde você está tirando essas paradas? Porque se nós fizermos um ponto, está muito pequeno esse ponto, deixa eu ver como é que cresce esse tamanho aqui. Tem um ponto. O número 1, um único ponto. O que esse ponto quer dizer? Não tem forma, não tem tamanho, não tem nada esse ponto, só um ponto. Se nós fizermos o número 2, nós temos 2 pontos e dá para a gente fazer uma linha, né? Essa linha, ela tem um comprimento e tal, mas ela não tem ainda nada que segure ela, que dê solidez a ela, né? E se nós fizermos 3 pontos, nós temos finalmente aqui um triângulo, né? Opa. Que é o quê? Uma forma sólida. Uma coisa que dá para você pegar na mão, dá para você medir, dá para você formar ângulos. Então, pela primeira vez, a partir do número 3, nós temos a criação, a solidificação de alguma coisa. De onde você tirou isso, Renan? Não sou eu que tirei não, tá, gente? Essa parada aqui... Deixa eu apagar esse triângulo aqui. Essa parada aqui existe há muito antiga. Por que vocês acham que Deus, nas notas de dólar, é aquele triângulo que tem um olho, assim, dos Illuminati que eles falam? Por que você acha que aqui no Ocidente nós conhecemos Deus como uma Santíssima Trindade, de Pai, Filho e Espírito Santo? Porque os hindus acreditam em Brahman, Vishnu e Shiva. Ou no Egito, Osíris, Ísis e Horus.
sempre é um princípio trino. Deus é trino em qualquer religião. Lembra que eu falei que toda lei de estudo esotérico iria convergir no mesmo ponto? O que isso tem a ver com tarô? Eu vou chegar lá. Prometo que eu vou chegar lá. Mas acompanha a linha de raciocínio. Deus é trino. Então, vamos desenhar esse triângulo lá em cima como Deus. Abaixo dele, nós podemos desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raios, tá? O que seriam esses 7 raios? Uma conexão entre Deus e os humanos. Aqui o número 7, tá? Bom, por que número 7? Ó, deixa eu desenhar nós aqui embaixo, os seres humanos aqui embaixo. Aqui somos nós, aqui. Aqui tá a gente aqui, estudando tarô, tomando uma cervejinha daqui a pouco, quando acabar essa aula, né? E aqui, nós temos o número 12, eu vou chegar lá, tá bom? Bom, então, gente, nós temos, por que 7 aqui? Alguém arrisca? Porque nós temos o número 7 entre Deus e a gente? Alguém arrisca aqui? A Viviane já mandou. Os raios dos arcanjos. Olha que espetáculo de resposta, hein? Existem 7 arcanjos principais. Quem são os arcanjos? Não são os anjos que levam as mensagens divinas para a Terra e vice-versa, que sobem, que transitam entre esses planos? Quantas linhas de Umbanda existem? 7. Um instrumento divino que a gente sempre usou durante muitos anos para nos elevarmos até Deus era o quê? Um para cada dia da semana, inclusive, 7 dias da semana. O que é um instrumento que a gente sempre usava? A música. Quantas notas musicais existem que nos levam ao divino? Os mais antigos sabiam que música era para Deus. Hoje em dia, com esse senta, 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 Deus não deve estar muito feliz, não. Mas antigamente era isso, a música era um instrumento divino. 7 é um número místico, demais. Que mais? Quando Deus nos quer enviar uma mensagem, quantas cores tem o arco-íris que vem lá de cima e desce até a gente? 7 também. Então, 7 vai ser sempre 7, esse número de transição entre uma coisa e outra. Vamos entender Deus 3 como um número divino, aqui. 7 como um número angelical, tá? Para ficar mais fácil de a gente entender. E 12 como um número humano, ou profano. Por que 12? Alguém sabe por que 12 no humano? Que bom, Vivi, que você está gostando. É muito interessante, né? Eu também acho muito interessante. E esse daqui, gente, só para explicar para vocês, fazer um parênteses aqui, enquanto vocês respondem por que 12 no número humano, tá? Isso daqui é estudado, sabe aonde? Na Golden Dawn, na Rosa Cruz, em escolas iniciáticas de magia. É um conhecimento que eu não sou iniciado em nenhuma escola de magia, mas eles estudam essa parada aqui. Porque hoje em dia, com a internet, né, cara, o pessoal já divulga, não existe tanto segredo mais em torno disso tudo. Mas, de fato, isso aqui é estudado em escolas muito sérias de magia, né? Ninguém quer arriscar porque 12? O que remete ao número 12, gente? 3, já entendemos. Pai, Filho e Espírito Santo. 7 anjos e tal. 12 signos. Ótimo. Sei que 12 é cortando 12. Não entendi, Miguel. 12 tem a ver com meses? Meses também, legal. 12 apóstolos. Isso daí, Simone. Mas 12 signos também está certo, porque são 12 comportamentos humanos. Os 12 apóstolos de Cristo também representam as 12 pessoas ali que estavam na Terra fazendo o serviço de Cristo. Os 12 trabalhos de Hércules, por exemplo, também. Que é a prova da onde o ser humano consegue chegar. Então, o número 12 também é um número místico, cabalístico, assim como o 7 e o 3. E agora, se nós tomarmos 3 com 7... Cara, cadê o meu mouse, velho? Aqui, ó. 3 com 7, 10 com 12, 22. A Chay já falou. E eu acho que vocês já entenderam que existem 22 arcanos maiores no tarô. Exatamente. 3 arcanos divinos, 7 arcanos angelicais e 2 arcanos profanos. São os 22 arcanos do tarô. Para quem curte essas paradas, a cabeça estoura e fala, maluco, mano, esse bagulho é muito louco. E não para por aí que eu vou piorar um pouco as coisas agora para vocês aqui. Se liga nisso daqui. Aqui nós temos o mesmo desenho que eu fiz, tá? Entendendo que é o triângulo aqui como criação, manutenção e transformação. Por que isso, gente? Pensa comigo. O que é Deus? A criação. O que é o princípio materno? A manutenção daquilo que foi criado. Por isso que o pai, ele incentiva muito, tipo, vai lá, filhão, faz, ele cria. E a mãe vai o quê? Ai, filho, leva uma blusa.
em tal coisa, tal. Por quê? Porque ela mantém. É o princípio feminino, a mãe. E o filho é o que aqui? A transformação. Ele é que foge dos padrões estipulados pela família. É porque, assim, gente, é meio difícil a gente falar de Pai, Filho e Espírito Santo, porque nós vivemos, o Ocidente, de maneira geral, foi muito patriarcal. E lembra que eu falei que dependendo da cultura, nós criamos nossos deuses. Assim como Deus nos fez a nossa imagem e semelhança, nós também fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. Então aqui nós temos 3 princípios masculinos, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí tem gente, por favor, não me condenem, não me odeiem. Mas eu vou falar uma coisa que não saiu da minha boca. Vit Pramad falou isso uma vez, eu achei muito engraçado, embora tenha respeito, mas enfim. Ele falou assim, cara, Pai, Filho e Espírito Santo parece um clube gay. Que criação que se faz daí, cara? Tem que ter um princípio feminino no meio. Mas enfim, gente, respeito, tá? Brincadeira. Mas nos hindus é o quê? Brahman, ou Brahma, que é o Deus Pai, Vishnu, que é a mãe, e Shiva, que é o filho. E Shiva é o quê? O Deus da morte. Por quê? Porque ele transforma. Osíris, o pai, Ísis, a mãe, Horus, o filho. Tá? Então, um cria, um mantém e um transforma. Ou então, a ação, que dá o início, número 1. A regulação, ou seja, aquilo que vai regendo aquela criação, e depois a reação final, que é o filho, é o resultado, não é verdade? Ou então a causa, a lei também vai regulando, vai mantendo, e o efeito, que é o filho, tá? É sempre esse princípio trino, tá bom? Depois eu posso deixar essas imagens para vocês no ambiente do curso, para vocês poderem estudar certinho. E percebe que tem números aqui. Esses números são os arcanos do tarô, tá? O arcano 1, o arcano 0 ou 22, o arcano 13, que é justamente a morte, que vai estar relacionada com a questão da transformação. Os 7 raios aqui também são 7 arcanos. E inclusive no desenho que eu fiz esse desenho e expliquei para vocês porque eu fiz no losango dividido em 4. Porque são 4 elementos. Nós vivemos num princípio quaternário, né? Ar, fogo, terra e água, ou então 4 reinos, né? Reino vegetal, reino animal, reino mineral, vegetal, animal e hominal, tá? E também nós somos quádruplos em existência como corpo, coração, né? Emocional, mente e espírito, tá bem? Alguém disse que o número 3 indica síntese, essência, harmonia, fertilidade, sentido maternal. Então, tem diversas associações com cada número. Se a gente for ver pela numerologia pitagórica é uma coisa, pela numerologia cabalística é outra. Então, assim, tem diversas linhas de estudo. Alguns pontos elas vão se alinhar, tá bem? Então é isso, gente, assim, basicamente sobre a cosmogonia teosófica. E aqui nós temos outras associações, por exemplo, associações astrológicas sobre a mesma parada. Lembra que eu falei que o tarô se associa com a astrologia? Por quê? Através dessa cosmogonia teosófica. Aqui nós temos o Deus como Netuno, Urano e Plutão. Aqui Mercúrio, Vênus, Marte, Sol, Lua, porque na astrologia, né, estudada Sol e Lua são como se fossem planetas, né? E a Terra não, porque nós temos da perspectiva do planeta Terra, Júpiter e Saturno. E aqui os 12 signos, tá vendo? Ó? Os 3 signos de ar, 3 signos de fogo, 3 signos de terra, 3 signos de água. Beleza? E também com as letras hebraicas, mesma coisa. Tem o alfabeto hebraico sempre teve e sempre vai ter 3 letras mães, 7 letras duplas e 12 letras comuns ou elementares, tá? E cada letra também carrega uma energia, um arquétipo, que também está associado com o tarô. Se eu pegar aqui qualquer arcano maior, deixa eu pegar o carro, ele tem aqui no cantinho dele, ó, uma letra hebraica que está associada com ele, tá? E essa letra hebraica também tem um peso na interpretação das cartas, se a gente quiser interpretar por isso. Gente, precisa disso tudo? Precisa conhecer tudo isso? Já vou desistir do curso, né, para mim. Não precisa, gente. Como eu falei, a ideia disso, exatamente, é que as letras hebraicas são da Cabala judaica. Né? A minha ideia aqui é fazer vocês verem que o tarô não é uma brincadeira de criança. Não é um passatempo, a gente brincar de tirar uma cartinha e ver futuro. O tarô é sério, ele é muito sério. É um estudo muito profundo. Por exemplo, Aleister Crowley, um dos maiores magistas que teve na história, tal, fez um tarô, estudava muito tarô. Eliphas Levi, outro magista, estudava tarô. Então, o tarô não é uma brincadeira. Muita gente acha que tarô é jogar umas cartinhas, tal, assim que tem. Cara, é muito profundo. Eu quero mostrar isso para vocês, deixar isso para vocês claro nessa aula. Esse livro, inclusive, que eu vou usar bastante no curso,
ele fala bastante sobre essas... Ah, tá até autografado para mim, olha que bacana, aqui tem um autógrafo para mim aqui. E tem várias associações aqui, as letras hebraicas, ele mostra, né? Ele fala bastante da árvore da vida, tem não vou conseguir achar agora aqui, mas ele fala muito sobre a árvore da vida, aqui, ó, essa árvore da vida, tá? A gente vai estudar ela um pouquinho lá para frente, com todas as associações dela. E sempre que ele fala sobre uma carta qualquer, por exemplo, esse livro é bom porque ele mostra combinações entre os arcanos. A gente vai chegar lá depois, mas só para deixar para vocês. Por exemplo, se eu tiver um jogo de tarô e sai a morte, mais os 5 de copas, além da explicação que ele fala aqui, que é o momento de se entender que o que acabou está acabado, não há chance de retornar, sacrifício, papapá, ele vai explicando. Mas além disso, nós temos que entender que a morte mais os 5 de taças, olha que rolo, simboliza Tiferet indo para Netzah, que são 2 sefirras da árvore da vida, em signo de escorpião, mais Geburá com água de água e Marte em escorpião. O que isso simboliza? Já é doideira, né? Já vai muito longe. Vocês não vão precisar entender isso. Nem eu entendo metade disso daqui, tá, gente? Mas isso daqui são tanto de relações que ele consegue colocar, cabalísticas, elementais, astrológicas, para vocês verem que existe uma parada que não se finda só nas cartinhas de tarô, não é só essa carta em si. Ela está carregada de símbolos e associações. Esse livro, acho que está à venda sim, Simone, só que ele custa R$250. Mas eu te garanto, foi um melhor investimento que eu fiz, cara. Muito bom, muito bom. Bom, gente, deu para vocês entenderem. Na Amazon tá 500, eu paguei 250, talvez tenha aumentado. O meu desenho ficou show de bola aqui. O artista do Paintbrush, né? Deu para vocês entenderem a ideia da extensão até onde vai o tarô? E vai mais além, né? A gente tem relações mitológicas, por exemplo, né? No tarô mitológico. Enfim, tem muita coisa ainda, tá? Associações com deuses e tudo mais. Mas eu acho que, assim, dá pra gente respirar um pouquinho agora e falar, nossa, vai ter muita coisa para aprender. Só gostaria de reforçar a vocês. Por mais que esse estudo seja apaixonante, algumas pessoas podem, agora, nesse momento, parar e pensar, cara, não vou dar conta. Não vou conseguir decorar isso tudo e tudo mais. Atenção, primeiro ponto. Tarô não se decora. Eu não decorei nenhuma carta de tarô, até hoje, na minha vida. Jogo, faz anos, nunca decorei uma carta. Por quê? Porque tarô se entende. Então, por isso que eu pesquiso. Por isso que todas as vezes eu pesquiso na internet, pesquiso no meu livro, porque eu não decoro, eu não sei. Peguei agora há pouco uma carta para vocês e falei assim, tem uma associação astrológica, né? Associada com o quê? Ixi, não lembro que signo que era. Não lembro que é o 5 de espadas também. Não sei. Eu acho que é aquário, mas não tenho certeza. Pode ser Libra. Então, eu preciso consultar no meu livro de vez em quando. Então, não precisa se preocupar com tudo isso. Eu vou ter que entender Cabala, vou ter que entender... Então, assim, eu sou ateu, não acredito em Deus, como é que eu vou ter que estudar associações? Cara, são só linhas de estudo, tá? E o tarô vai convergir com elas e vai facilitar o entendimento para você. E não só facilitar, como também vai ajudar a pessoa, o seu consulente, a entender melhor a situação, tá? Agora eu te achei doido. Falei que vocês iam me achar doido, gente. Mas é isso, assim, quando eu começo a falar com essas questões, olha que legal, faz associações com filme, muito legal. Quando eu começo a falar dessas questões, eu acho que me empolgo um pouco, eu viro uma criança, né? Mas enfim, gente, é porque realmente é uma paixão muito grande, né? Mas, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de TechPix agora. Esquentando os motores, para a gente começar de fato, tá, gente? Todos os preparos para você iniciar a sua jornada no tarô. Primeiro ponto, seu primeiro deck, tá? Então, se você ainda não tem um deck de tarô, o que é deck para começar? Deck não é aquele negócio que fica no navio lá? Não. Deck é esse daqui, ó. Esse aqui é um deck de tarô, tá? É um tarô, basicamente. Então, você vai comprar um tarô, tá? Para você poder ter, ou criar o seu próprio, tá? Que eu vou mostrar agora como se cria um tarô. Renan, não vou conseguir comprar, não vou conseguir criar. Tudo bem. Dá para você fazer o curso mesmo assim, você pode ir participando. Vai pecar um pouquinho nas práticas, porque não vai ter como, mas tem aplicativo de celular que você consegue fazer essas paradas aí, dá os seus pulos. Mas dá para comprar, para criar o seu tarô? Como? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Baralho. Vamos ver quanto está um baralho aqui no Google. Nossa, vou pegar um baralho Copag. Eu coloquei aqui Copag Unidade.
R$12, R$8,50, R$8,19. Pegar esse de R$8,50. O baralho que eu pago para jogar truco, tá? R$8,50. Eu vou comprar aqui 2 unidades desse baralho. E ele vai custar 16, R$17. Certo? Para mim. Não precisa comprar no Mercado Livre, tá? Qualquer boteco você vai achar. Você vai pegar 2 baralhos. Um deles você vai deixar normal, que são 52 cartas. No outro, você vai usar 26 cartas e complementar para montar o seu tarô com 78 cartas. Como você vai fazer isso? Compra os baralhos, quem quiser fazer, tá? E compra uma caneta dessa daqui, um pincel atômico. E você vai escrever em cima das cartas. Tem que ser, só que não pode ser um baralho vermelho e um azul igual aqui, tá, gente? Tem que ser 2 baralhos com fundo igual, tá? E aí você vai pegar o quê? E vai escrever os arcanos maiores nas cartas do outro baralho. Vai misturar tudo no baralho só e vai ter um tarô caseiro, tá bom? Claro, não vai ter os desenhos do Rider-Waite e tudo mais, mas você consegue jogar tarô normalmente assim, sem nenhum problema. É um pouco ruim pro consulente, porque ele não consegue ver os desenhos e tudo mais, mas você tendo os conceitos na cabeça, sabendo falar isso para ele, matou, tá bom? Sem nenhum problema. Então, dá para você montar seu primeiro deck assim, se você quiser. Quem quiser comprar um, já falei, a Dina e a Cíntia compraram 2 muito, muito bons ali, né? Na Shopee, uma boa, viu, Miguel? Na Shopee, achou uns baratinhos. Eu achei esse na Shopee, por exemplo, ele é pirata, esse tarô, tá, gente? Não tenho orgulho de falar isso, não. Mas ele é pirateado, tal, ele é em inglês, né? As cartas tá com o nome em inglês. Mas, cara, não me arrependo. Paguei R$30, menos R$23, sei lá. Demorou para chegar, mas, cara, um belíssimo de um tarô. Paguei super barato, tá? Agora, esse outro, por exemplo, aqui, acho que foi 170, esse tarô aqui. Ele é mais carinho, é o tamanho desse tarô, né? A gente vai chegar nele um dia, assim, lindão demais, ele é fantástico. O meu primeiro foi R$60, depois comprei vários a 35. Legal, legal. Qual que você tem, Érica? É o Light Sears ou o da Cabala Hermética? Que você falou que você tem. Os 2 eu gosto bastante. Beleza, gente. Então, esse é meio que um dever de casa. O Light Sears, legal. Esse é meio que um dever de casa para vocês, ter o primeiro deck. E depois, seu primeiro livro. Seu primeiro livro de tarô será o melhor livro de tarô do mundo. O seu próprio. Compre um caderno ou uma agenda, o que você quiser, e se prepare para anotar muitas coisas. Que caderno, Renan? Olha esse caderninho aqui, ó, gente. Pequenininho, tá vendo? Ó? Não vou falar que ele é menor que minha cabeça, porque minha cabeça dá uns 3 cadernos, né? Mas enfim. Ele tem 80 folhas. Tá? 80 folhas e tem 78 arcanos. Se você usar uma folha por arcano, você preenche um caderno desse completo, você tem seu livro de estudos, tá bom? Por que esse aqui é o melhor livro de estudos de tarô do mundo? Porque é o seu próprio, é a forma como você entende os arcanos. Ninguém vai ter um livro igual o seu, tá? Esse livro que eu falo do tarô hermético é muito bom, mas quando você faz suas próprias anotações, você pode, por exemplo, associar, sei lá, um arcano, você pega um arcano qualquer, você vai pegar o mago, vai pegar o mago. Nossa, esse arcano lembra muito meu tio Osvaldo, igualzinho. O jeitão dele de começar as coisas, de ter ação, de fazer, e você anota no seu caderno, tio Osvaldo. Eu duvido que algum outro livro de tarô do mundo tenha seu tio Osvaldo como mago. Só que para você vai ser uma associação que vai funcionar. Quando a pessoa pergunta da personalidade de alguém, sai o mago, você vai falar, cara, esse cara é assim, ó. E você começa a descrever o seu tio para ele. Então, as anotações são particulares, individuais, tá bom? Você vai ver que tem infinitas palavras-chave, por exemplo, para cada arcano. E você vai pegar aquelas que faz mais sentido dentro do que você está entendendo, tá bom? Então, cada caderno de cada um vai ficar diferente do outro. Nós vamos ter nossa apostila, com algumas palavras-chave gerais, bem amplas, que eu vou colocar, mas cada caderno vai ficar diferente um do outro, tá bom? É isso, Érica. Nada ganha de papel e caneta na mão e anotando, né? Ou no celular, se quiserem comprar um caderno, mas ter um Trello, algum sistema de anotação, para vocês não se perderem, tá? Pode funcionar também. E seu primeiro deck, seu primeiro livro e a sua primeira leitura, tá? Tô prometendo a primeira leitura de quem ainda não joga, porque eu sei que já tem tarólogos aqui, né? Mas assim que estudarmos arcanos maiores, você poderá se aventurar nas caixinhas de perguntas, tá? A gente vai falar sobre isso também, que é bem legal. Ou nas leituras online, tá? Então, essa primeira aula, gente, foi essa aula introdutória para despertar a curiosidade para vocês. A segunda, eu vou falar sobre a estrutura do tarô, vou falar um pouco da ritualística do tarô, e vou falar mais algumas curiosidades também. A terceira é a Jornada do Louco. Na terceira aula, nós já vamos conhecer de forma sucinta todos os 22 arcanos maiores. Todos eles.
Na terceira aula. E na quarta aula já é leitura, tá? Na quarta aula, vocês já vão ter que estar com o tarô de vocês aí, que a gente vai jogar na mesa. Eu vou baixar meu webcam aqui, a gente vai jogar. Vocês vão jogando um pro outro, a gente vai fazer treino já na prática. Tá bem? Opa, voltei aqui sem querer. E uma reflexão do dia para a gente encaminhar para o final dessa aula, tá bom? Gente, todas as aulas eu quero colocar uma reflexão do dia a partir de um arcano do tarô. Por quê? Para mostrar que o tarô é aplicável, mais uma vez, para mostrar que o tarô dá para a gente usar no nosso dia a dia. O que a gente ficar estudando se não sai dos estudos, né? A gente tem que aprender alguma coisa com o tarô. Então vai ter uma lição, uma reflexão, uma coisa que a gente vai aplicar no nosso dia a dia, de acordo com uma carta do tarô. E assim também, devagarzinho, a gente vai conhecendo os arcanos já, né? A gente vai chegar depois, a gente vai estudar todo o naipe de ouros, vai passar pelos 6 de ouros lá na frente. Mas hoje nós vamos refletir um pouco sobre o que ele simboliza, tá bom? Eu coloquei a associação aqui dele também, água em terra por Tiferet, lua em touro, tá? Esse aqui você não precisa saber o que é, nem eu uso isso, tá bom, gente? Mas eu sempre vou colocar para a gente se acostumando com esses termos e com as associações do tarô. Bom, nessa imagem nós temos 6 moedinhas de ouros aqui, né? É o tarô Rider-Waite, claro, nós vamos sempre usar ele. E tem um cara aqui doando moeda para um, enquanto ele não dá moedas para o outro. Por quê? Ele tem uma balança, então ele tem um senso de justiça muito grande para saber quem merece e quem não merece. O número 6 nos remete à estrela de Davi, que é aquela estrela de 6 pontas, e ao princípio judaico Ishuv Olam. O que é esse Ishuv Olam? Basicamente, gente, a estrela de Davi é um triângulo para baixo, simbolizando o ato de você dar alguma coisa, e um triângulo para cima, representando o ato de você receber alguma coisa. E os triângulos são iguais em escala, tamanho, ângulos, tudo. Por quê? Porque tem que ter uma equivalência entre o dar e o receber. Tá? Então, da mesma forma que não podemos ler de graça o tarô, por quê? Porque a gente está dando uma informação para a pessoa, um trabalho para a pessoa, e não está recebendo. Isso fere o princípio de Ishuv Olam. E o Ishuv Olam é um princípio muito forte, porque quando você está alinhado com esse princípio de dar e receber na mesma medida, você prospera. Por isso que os judeus são tão ricos, tá? Não só por isso, mas geralmente o judeu é rico porque eles estão muito ligados com as questões religiosas, inclusive com esse princípio de Ishuv Olam. Então, a gente não pode ler de graça, tá? É importante para vocês, a menos que seja uma troca justa, tá bom? O que é essa troca justa? No começo, você precisa de experiência, aprendizado e feedbacks. Tudo bem, dá para fazer uma troca. Mas vocês vão poder trocar entre vocês, alunos do curso, no grupo do WhatsApp. Combinam com o outro, vão fazer uma troca e tal. E aí ninguém cobra de ninguém, porque todo mundo sai ganhando. Ganha um feedback do outro, treina, tudo mais. Mas, da mesma forma que a gente não pode não cobrar, a gente também tem que oferecer ao consulente, aliás, não pode oferecer ao consulente menos do que ele pagou. O cara te dá R$100 e ele sai com uma informação que para ele valeu 30. Está errado. Estamos ferindo o princípio de dar e receber na mesma medida. No judaísmo, eles falam o quê? Que quando eles firmam um acordo, um contrato, eles dão a mão e fecham um negócio, nenhum dos dois lados pode ser prejudicado. Os dois têm que ser beneficiados, ou pelo menos um deles tem que ficar no 0 a 0 e o outro ser beneficiado. Tá? Se um deles ficou insatisfeito, não está certo, alguma coisa está errada. Eles vão corrigindo até que os dois se estabilizem, tá bem? Então é mais ou menos isso com o tarô. Não adianta você fazer uma leitura para a pessoa e a pessoa sair insatisfeita, tá? E você vai subindo os seus preços e tudo mais de acordo com o que você é capaz de oferecer também. Como fazer isso? Resumindo, coloca amor em cada leitura. Parece balela demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é verdade, gente, é verdade. Quando você chega para fazer uma leitura e está disposto a ajudar aquela pessoa, está disposto a fazer aquilo acontecer. Ontem eu li tarô para uma menina aqui e ela quis fazer um templo de Afrodite, com o ex-namorado dela. E ela estava meio que sofrendo por conta dele e tal. Eu fiz o templo de Afrodite e tal, foi legal. E depois ela me pediu mais uma pergunta, mais outra pergunta. E aí eu fiz mais 2 leituras linear para ela, sem cobrar nada, porque eu vi que ela estava precisando daquilo. E cobrei só o templo de Afrodite. Tá? Cobrava R$10 as primeiras leituras de tarô, até que começaram a me falar que estava acertando nas leituras e prevendo. Fiquei chocado, porque eu só interpretava. É isso. Mas a sincronicidade funcionando, né? E aí, naturalmente, você vai sentindo quando é hora de você aumentar seus preços e tudo mais. Tá, gente? Então, assim, só quero que vocês saiam dessa aula com isso em mente. Dar e receber na mesma medida. Porque isso não vale só para o tarô, isso vale para a sua vida. Tá? Tudo que você for fazer, não adianta você oferecer menos do que a pessoa está te pagando ou pagar menos do que a pessoa está te dando.
Por exemplo, você já comeu aquele lanche que você fala, nossa, que delícia de lanche, é hoje, né? Você vai lá, pede 17x tudo, tal, come, tal, sem panturra. Aí você vai pagar a conta e fala, nossa, mas tá caro, hein? Meu Deus, gastei tudo isso? Ah, não. Ah, não, gastei demais. Por quê? Você quis comer, você saboreou, paga com gosto. É justo. É justo eles receberem por isso. O mal da pobreza do Brasil é isso. Eles pagam a conta reclamando. Que inferno, pagar a conta de novo. Tal. E aí, é claro, se você está obstruindo o seu caminho para dar o dinheiro, o caminho fica obstruído para você receber. Se você limpa essas pedrinhas todas e dá o dinheiro com gosto, ele vai entrar na sua vida com gosto também, gente. O caminho é o mesmo. A via é única. E ela vai e volta. Então, o brasileiro, com esse jeitinho brasileiro de tirar vantagem de tudo, a gente só toma ali, ó, porque a gente sai perdendo no final das contas, tá? Então, olha que reflexão nós podemos tirar de uma única carta dessa 78. E não é só essa reflexão, podemos tirar muito mais disso, né? E para finalizar, gente, dá para viver bem só com tarô? Dá. Como eu falei, sou prova disso, vivo disso. Graças a Deus consegui. Estou me estabilizando, passei por perrengues no começo, claro, porque eu fiquei sem emprego, né? Dependia só disso. E eu tenho filho, eu ajudo meus pais também, que estão lá no estado de São Paulo. Enfim, minha vida, eu tenho muitos gastos, né? E consigo viver. Então, tá. Aqui, o curso não vai focar nisso, tá? O curso é pra gente estudar tarô. Tanto a tarologia, quanto a taromancia, quanto a tarosofia. Agora, para as pessoas que querem, de fato, jogar tarô e viver disso, ganhar uma grana com isso, já adianta. Dá para viver bem com tarô. Eu fiz uma continha um dia, a Pri Ferraz, do Diário da Bruxa, ela fala que R$80 é um preço bom para você começar. Ela fala. Se você fizer uma leitura por dia, trabalhando 22 dias por semana, você tem 1.760 no mês, que é mais do que muitas pessoas que trabalham 8 horas por dia e ganham salário mínimo. Uma leitura por dia, não trabalhando sábado e domingo, a R$80. Se você fizer 2 leituras por dia, você tem R$3.500. Tá? Mas assim, aí a gente vai falar lá para frente, no final do curso, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer anúncios online, por exemplo, enfim. Vai pegando outras paradas por aí. Para quem quiser também, eu tenho um curso específico de como ganhar dinheiro com tarô, tá? E eu vou dar um cupom de bônus para quem estiver me acompanhando nesse curso também, para vocês poderem associar um estudo com o outro. Vai ser uma parada bem legal, tá? É um desafio que eu deixo. Se desafie a pagar esse curso aqui, o Essência Tarô, com suas próprias leituras. Porque é uma mensalidade de R$90. 80 para quem está no grupo VIP. R$80 é uma leitura de tarô por mês. Se quiser cobrar 40, você faz 2 no mês e você paga o curso completo, só com a sua própria leitura. Então é um desafio que eu deixo para vocês. No primeiro mês não vai dar, é claro, porque na quarta aula que vocês vão aprender a fazer uma leitura, primeira leitura, né? Mas é um desafio que eu deixo, cara. Paga esse primeiro mês, tira do bolso e investe. Lembra do Chuviolan, inclusive. O conteúdo vale isso. Nos próximos meses, cria esse desafio. Não, eu vou fazer pelo menos 2 leituras a R$40. Separar esse dinheiro, eu vou pagar esse dinheiro para continuar nos meus estudos, né? Isso vai te dar uma autoconfiança, uma segurança muito maior do que você está fazendo. O que você sabe sobre tarô será o suficiente para quem te procura. Esse é um princípio que eu acredito muito. A pessoa que te procura, o consulente que te busca, é exatamente a pessoa que precisa estar na sua mesa. É o consulente que você precisa e você é o tarólogo que ele precisa. Por isso que um chegou até o outro. Mais uma vez, é a sincronicidade funcionando. Então, você não precisa ser um expert em tarô. Eu sei que pode ser que algumas pessoas aí estejam preocupadas com o quê? Nossa, eu vou ter que entender de cosmogonia teosófica para ler um tarô? Tô ferrado, cara. Tem que ter de cabala judaica? Que porra é essa, velho? Não quero aprender um pouquinho de tarô e pronto. Então, gente, é o seguinte, o que você sabe sobre tarô será o suficiente para quem te procura. Meu grande amigo Marcelo Vec, uma vez contou a história que ele tinha 7 anos, estava estudando a primeira série, sendo alfabetizado, e ele estava numa situação que ele estava num ponto de ônibus com a empregada dele, querendo voltar para casa. E a empregada era analfabeta. E quando o ônibus chegou, ela ficou olhando assim, esse ônibus, será que é, será que não é? E o menino, pequeno Marcelo Vec, aos seus 7 anos, olhou e leu na placa do ônibus assim, aí ela falou, consolação, é aí mesmo. E entraram e foram para casa. O cara não tem que ser um PhD em letras. Se ele sabe ler um pouquinho, é a informação suficiente para que ele chegue até em casa. Então acredite nisso. O que vocês vão saber sobre tarô vai ser o que o consulente quer ouvir de você. E por último, uma frase que eu gosto muito. O sucesso é a tua prova.
Quando é que eu vou saber que tô dando certo, que tá rolando, que tá fluindo para mim? Só você vai saber. O sucesso é a tua prova. Não precisa falar, não, agora eu já li, faço tantas leituras por mês, eu acho que agora eu sou tarólogo. Não, agora eu já sei isso, agora eu acho que eu sou... Cara, não tem um limiar, um ponto que vocês vão chegar e poder falar isso, que deu certo no tarô, que conseguiu. O sucesso é a tua prova. Quando vocês atenderem alguém e esse consulente te elogiar, e cara, tem elogios que eu choro quando eu recebo, de verdade. Eu sou chorão também, eu choro com filme da Disney. Mas eu choro muito, cara, de ver. Tem uma mulher que falou pra mim uma vez, cara, esses áudios que você me mandou mudou a minha vida. Eu falei, caralho, mano, olha que da hora. E ontem eu recebi um depoimento também por áudio que eu falei, cara, eu queria emoldurar esse depoimento e deixar aqui. Porque no final do áudio, depois de falar algumas coisas, ela falou assim, Renan, se um dia você tiver dúvidas sobre o seu tarô, lembra do que eu te falando agora. É o que você veio fazer nesse mundo. É isso. Eu falei, cara, eu quero emoldurar esse áudio e guardar aqui. Comprei o tarô por pura curiosidade. Acabei divulgando para poucos, por um valor barato. De repente estava com uma renda extra que acabou pagando o próprio tarô que comprei. É isso. E a intenção, Miguel, é que as pessoas todas, você inclusive, faça esse concurso, faça isso com novos estudos. Ah, como é que vocês acham que eu comprei? Uma história pequena aqui, gente, para acabar. Esse livro, R$250. Na época, eu lia tarô a R$25 e a pessoa fazia um Pix de 25 direto para uma ONG de proteção animal. Eu não encostava o dedo em 1 centavo. E direto para a ONG, 100% do meu tarô. R$25 eu comprava. Aí eu vi esse livro e falei, cara, eu quero comprar esse livro, cara. Só que era 250. O que eu fiz? Eu tava com o meu Instagram começando, meu Instagram, falei assim, gente, timidamente, gravando um vídeo nos stories, né? Hoje eu sou cara de pau, né? Mas enfim. Eu falei assim, gente, eu quero comprar esse livro de estudo para tarô, custa R$250. Deu print da página, 250. Minha leitura é 25. As próximas 10 leituras que eu fizer, não vai para a ONG, vai para mim. Eu vou comprar esse livro e vou postar para vocês o livro. Dito e feito. Os próximos 10 Pix não foram para a ONG, foram para mim, comprei o livro, postei, falei, gente, chegou meu livro aqui. Eu tirei do bolso só o frete, né? E fiquei super feliz. Então foi minha primeira aquisição, minha primeira prova que o tarô pagou os meus estudos, né? E depois disso, enfim, todos os tarôs que eu comprei, as outras coisas que eu comprei também, o dinheiro veio do tarô, né? E dever de casa, tá? Já falei, mas falo de novo, consiga seu primeiro deck de tarô, compre um ou faça um, dê seus pulos aí, consegue com a vizinha, vai na lojinha esotérica da cidade, pega emprestado com alguém aí, enfim, dá o seu jeito aí, tá, gente? E consiga um caderno para anotações, que a gente vai começar a anotar a partir da aula que vem algumas coisas legais. Na verdade, já daria para anotar algumas coisas sobre 6 de ouros hoje, né? Daria para rascunhar alguma coisinha lá, 6 de ouros, tal, Exu Violã, a troca, tal, enfim. Mas para a aula que vem vai ser importante ter o caderno e o deck, tá bom? E a próxima aula vai ser dia 13/10, quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, se for um horário bom para todos, tá? A gente vai segregar depois só o grupo de alunos, porque quem não entrar para o curso de fato vai ficar nesse outro grupo do Essência, mas é um grupo que vai ficar parado a partir de agora, tá, gente? Então a gente vai formar um grupo só com os alunos, e lá dentro a gente vai discutir qual que é o melhor horário para todo mundo, tá? Eu tenho muita maleabilidade de horários, eu posso fazer outro horário, outro dia, mas a princípio, dia 13, quinta-feira que vem, às 8h30. E lá nós vamos falar sobre a estrutura do tarô, arcanos maiores e menores, entender um pouco como funciona isso, quais são as diferenciações, o que são métodos de leitura, que é uma parte essencial, o que é intuição e como trabalhar com ela, muito importante, ritualística, banimentos, instrumentos mágicos. Eu não vou focar tanto nisso, porque isso vai ser discutido ao longo de todo o curso, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho do que eu faço, pelo menos aqui, nas questões de proteção espiritual. Os 4 elementos, aqui, apaixonante. Isso daqui é uma coisa que eu gosto demais, tá? E um breve glossário. Para quê? O que é consulente? O que é cabala? Né? O que é método linear? O que é Péladan? Então a gente vai explicar um pouco, um glossário aí para deixar salvo para vocês. E, gente, essa apostila que eu estou usando aqui, todo mundo que entrar para o curso vai ter acesso direto a essa apostila, tá? Eu vou compartilhar no e-mail de vocês e enquanto eu for construindo a apostila das próximas aulas, vocês vão vendo eu fazendo isso em tempo real, tá bom? E, então esse glossário vai ficar ali para vocês também o tempo todo. Vocês podem baixar uma página separadamente, baixar outra página, baixar as aulas separadas, aí vocês fazem do jeito de vocês, tá bom? Renan, qual o valor total do seu curso? E o conteúdo fica vitalício? Ó, Érica, é o seguinte, o curso, ele custa, vou falar agora, de todas as questões do curso, no próximo slide.
O curso custa R$ 120 mensais, tá? É uma mensalidade. Só que essa é a primeira vez que eu abro turma, tá? Então eu vou fazer por R$ 90 por ser a primeira turma. Quem tá no grupo do Essência Tarô, e imagino que quase todos aqui, tem alguns perdidos aí, eu acho, mas quem tá no grupo do Essência Tarô tem um desconto a mais, de R$ 10. E como é que você consegue esse desconto, Renan? Porque se você for entrar na página, tá por 90. É um cupom de desconto, tá? Eu vou passar o nome do cupom de desconto no grupo, e quando vocês forem comprar o curso, vocês escrevem o nome do cupom e ganha R$ 10 de desconto. E fica R$ 80 mensais, pagamento recorrente. Vai durar 6 meses. Então, se você pegar toda a extensão do curso, daria R$ 480. Pelo menos, eu espero que dure 6 meses. Eu fiz uma grade curricular, basicamente, para 6 meses. Pode ser que fique um pouco mais ou um pouco menos, tá? A gente vai conversar a respeito disso. Acabou esses 6 meses, acabou o acesso ao curso também. Agora, o que acontece? Eu penso depois de criar ou um valor específico para deixar isso vitalício, ou uma mensalidade de R$ 5, R$ 10 para vocês terem acesso a isso para estudo posterior. Mas até lá a gente vê como é que vai ficar, tá, gente? Mas é complicado realmente perder o conteúdo, né? Mas enfim, nós veremos isso mais para frente, tá bom? São aulas semanais, toda semana vai ter uma aula. Se acontecer algum imprevisto que não vai ter aula, a gente vai repor na próxima semana, vai dar um jeito, tá bom? Vocês não vão enjoar de me ouvir, porque vai ter aulas com convidados também, mas assim, acho que 3 ou 4 convidados, o resto é tudo eu. Mas vão ter aulas com muita prática. Hoje, como foi uma aula introdutória, é claro que eu falo mais aqui, mas mais para frente vai ter aula onde vocês vão falar muito, vão interagir um com o outro, abrir leitura um para o outro, né? As pessoas vão estar acompanhando, tudo mais, vai ser bem legal. E um grupo no WhatsApp, só para alunos, não é esse grupo que nós temos hoje, tá? Que é para dúvidas, eu vou estar ali acompanhando vocês o tempo todo, e não só eu, mas vocês também podem se ajudar. Como eu falei, é mais uma comunidade do que um curso, e troca de leitura vocês podem fazer um com o outro. E o grupo eu acho que é o ponto mais importante, tá, gente? Uma vez eu comprei um curso só por causa do grupo. Não era de tarô, era de marketing digital. Mas por quê? Porque network é muito importante. Quando a gente é um peixinho sozinho, a gente não sabe pra onde a gente vai. Quando a gente tá num cardume de peixe, a gente não faz nada, a gente vai junto, só vai junto, a gente vai acompanha, vai no fluxo. Então o negócio flui bem melhor. Você começa a entender, por exemplo, se você quiser cobrar do tarô, cobrar o seu jogo sozinho, seus amigos vão achar ruim, vão falar que você está achando na maionese, vai virar um rolo. Agora, quando você está cercado de pessoas que fazem isso, parece que tudo flui mais facilmente. Pode falar, Simone. A aula vai ficar gravada, Renan? Todas as aulas vão ficar gravadas. Então, se a gente perdeu, a gente consegue assistir. Beleza. Essa aula em específico vai ficar no YouTube, porque ela é gratuita para todo mundo. Mas as aulas posteriores, a gente faz na quinta-feira, por exemplo. Não pude assistir? No dia seguinte, cedinho, ela está disponível na área de membros. Você pode assistir. Se você assistiu ao vivo, mas quer rever uma parte, volta lá, rever, vai ficar lá para sempre, tá? A apostila e as aulas vocês vão ter acesso ali direto. Sem fidelidade. Você para de pagar quando quiser. Nossa, Renan, empolguei, vou fazer o curso. Tá, passou 2 meses, nossa, não aguento mais ouvir esse cara falar. Tá, o cara parece o Cássio Ramos do Corinthians, velho. Aí cansei desse cara. Aí, vocês não pegaram porque eu tô de cabelo preso. Quando vocês ver de cabelo solto, vocês vão ver, igualzinho o Cássio. E aí vocês param de pagar quando vocês quiserem. O que acontece quando você para de pagar? Você perde acesso à área de membros do curso, às aulas gravadas, e você perde acesso à apostila e você perde acesso ao grupo. Mas o seu conhecimento você fica, tá? Sai quem quiser, assim como entra quem quiser também. Sem fidelidade. Cancela, cancela. O pagamento, inclusive, gente, não é para mim. É para Hotmart, que é uma plataforma que vai gerenciar tudo. Então, não vai acontecer probleminha do tipo... eu paguei, mas não paguei esse mês, eu posso pagar mês que vem. Cara, é tudo na Hotmart. Nem vê comigo isso. Renan, esse mês tô apertado, resolve na Hotmart. É com eles. Eu tô colocando o curso lá porque é mais seguro para mim, mais seguro para vocês, mais seguro para todo mundo. Não tem dessa do tipo, Renan, eu paguei, mas não te mandei o comprovante, você me tirou do curso. Cara, é tudo na Hotmart. Muito mais seguro para todo mundo. Eu perco uma grana por conta disso, porque eles pegam dele, mas enfim. Mesmo assim. Pode passar a receita do cabelo bonito também. Cara, o shampoo da promoção, sempre. Dá o mais barato que tiver lá, você pega. Para mim funciona. Sou privilegiado nesse ponto, confesso. O curso será finalizado em 6 meses, essa é a previsão, tá? No final a gente pode fazer uma celebração aqui, eu gosto muito de celebrar, né, gente? Eu acho que a gente merece celebrar os bons momentos, né? Comprei um charuto para fumar depois dessa primeira aula, inclusive. Mas depois desses 6 meses, nós podemos fazer uma pequena confraternização nossa, né? Celebrar, e vai ter certificado para todo mundo, tá? Que foi até o final. Então, o certificado do Essência Tarô vai ser bem legal.
A apostila, como eu falei, vai ser construída em tempo real, os alunos vão estar participando, todos os alunos vão ter acesso à apostila em tempo real, só que ninguém vai poder mexer na apostila, porque às vezes mexe sem querer, né? Apaga uma página lá sem querer. Então vocês vão poder visualizar e poder opinar, claro, no grupo. Renan, acho que na carta aqui do Mago faltou uma palavra-chave que eu acho muito interessante, eu vou lá e coloco, sabe? E muita prática, para quê? Para que o tarô seja de fato aplicável, para que dê para a gente fazer o negócio acontecer, tá bom? E é isso, gente. Ó, agora eu vou deixar o microfone aberto para quem quiser comentar qualquer coisa, tá bom? Mas antes disso, eu quero falar para vocês que enquanto vocês começarem a conversar, quem quiser falar já vai levantando a mão que a gente vai criando a fila aqui, tá? Feedback, comentário, pode me xingar, pode, só não xinga minha mãe, tá? Mas pode me xingar. Pode falar que gostou, que não gostou, pode fazer pergunta, pode falar o que vocês quiserem aí, fiquem à vontade. Vai levantando a mão no Meet e a gente vai criando a fila. Mas eu já vou falar para vocês que agora mesmo eu vou entrar no meu WhatsApp, vou mandar no grupo do Essência Tarô o quê? O link para vocês adquirirem o curso. Como eu falei, o pagamento é por lá. E quando você clicar em comprar, vai cair na página de checkout, tem uma parte escrita assim, tem cupom de desconto? E aí você vai colocar que tem cupom de desconto e vai colocar o nome do cupom que eu mandei no grupo, para vocês ganharem R$10 de desconto. Aí de 90 sai por R$80 o curso, tá bom? Então, eu aconselho que vocês façam isso rápido, tá? Para facilitar todo o processo, para não ficar precisando encher o saco de ninguém, ficar no pé de vocês e tudo mais, tá? Quem já quer entrar para o curso, já faça isso hoje, faça isso amanhã cedo, enfim. E aí, quanto antes vocês fizerem, vai ser melhor. Por quê? Porque eu já vou criar o grupo de alunos agora. Então, à medida que o pessoal for comprando, eu vou inserindo essas pessoas, e as pessoas já começam a se conhecer, trocar informações, a fazer parte desse ambiente, tá bom? E aí vocês têm até na quinta-feira que vem, porque se não comprar até quinta-feira que vem, já estão perdendo as aulas. Beleza? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Comentários? Quiserem mandar pelo chat também, fiquem à vontade. Se quiserem conversar também, seria legal ouvir um pouco de vocês, mas vocês que mandam aí. Ninguém se manifesta? Todo mundo tímido. Ninguém Jussara, fala. pode falar. Não, eu só queria agradecer pela aula. Eu comecei a estudar tarô há poucos meses e comecei já a fazer alguns jogos, só que todos os meus jogos até agora deram certo, mas como eu tô me sentindo meio perdida, sabe? Porque é tudo muito novo para mim. E eu trabalho com terapia, com Theta Healing, e aí eu incluí o tarô nos meus atendimentos. Então, eu acho que vai ser muito válido para mim. Eu te agradeço pela aula. Gratidão. Maravilha, fico feliz com o seu feedback. É bom que você tenha gostado também. A Alana comentou também que gostou muito, muito legal o formato do curso. Bacana. Miguel, conheci seu trabalho através de postagens do Instagram. Acho que você se destacou. Já fez uma leitura para mim e mais algumas caixinhas. Achei muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Então, acho que é isso. Se ninguém tem mais nada a falar, eu espero ver vocês na próxima quinta-feira, tá? Vai ser um prazer muito grande ter vocês lá. A gente vai fortalecer essa comunidade de tarólogos, taromantes, tarosóficos, né? Amantes dessa arte do tarô. E é isso, tá? Vou encerrar a gravação aqui por hoje, para despedir de vocês certinho. Muito obrigado a quem assistiu a gravação, porque a gravação vai acabar agora. Deixa eu parar aqui.